Tem muito anime bom nessa temporada que vem. E eu tenho a missão de mostrar pra vocês todos os animes ranking B, A e S. E também umas coisas muito maneiras que eu recomendo para você. Portanto, já vai se inscrevendo no like e apertando esse lindo sininho. Porque esse, senhoras e senhores, é o vídeo com os melhores animes da temporada de abril de 2026. Não tem pouca merda aqui não, meu parceiro. E nessa linha já vamos pros animes classe B. Os que não são necessariamente os melhores, mas que podem ser legaisinhos. Começando com Kanojo Kareshimasu, que eu devo dizer aqui honestamente que eu não consigo compreender como esse lixo tem 5 temporadas. Como pode, Jesus? Como pode? Não, pessoa doida que está querendo ver isso. Você não precisa se preocupar com animação, design, ou seja lá o que for. Tá tudo bom, não tem nada de mais com isso daí. Só se preocupe com o fato de você gostar disso, tá ligado? Toma cuidado com o seu autorzinho, porque um dia ele pode acabar se tornando o protagonista da história que ele tá escrevendo só pra ficar com a personagem principal que ele mesmo criou. Himeki wa Barbaroi no Yome conta a história basicamente desta mina loira bem aí, que em meio à guerra, já que ela era uma princesa guerreira super poderosa, acaba sendo derrotada lá pelos bárbaros e acaba sendo capturada, onde ela basicamente agora tem que se casar com um bárbaro, mas descobre que o cara até que é gente boa e que esse povo chamado de bárbaro não é tão bárbaro desse jeito. Esse anime é a definição de um estúdio pode fazer uma história ficar menos legal, pois o estúdio não é lá essas coisas, e já dá pra ver pelos trailers que também não está lá essas coisas em relação à produção, mas o design tá se mantendo legal e o diretor também não é tão ruim. O que parece que vai ser meio ruim mesmo é na hora de se mexer, mas a história e designs estão bem legais, então se você quiser ver, vale a pena, meu querido amigo. Otonari no Tenshi-sama 2. As coisas não mudaram muito em relação à produção da primeira temporada, mas uma coisa eu sei, eu posso não ter visto a primeira temporada, mas esse é aquele típico anime, que paz. Então, meu querido amigo, provavelmente vai se manter no mesmo estilo, o estúdio não é lá essas coisas, mas se você gostou da primeira temporada, não tem motivo nenhum pra você não ver a segunda, de verdade. E pra encerrar os animes de ranking B, eu só botei isso aqui, cara, pra marcar no seu coração que essa coisa teve uma continuação e que, infelizmente, ainda está exatamente do mesmo jeito. Segunda temporada de The Beginning After the End. Eu não tenho palavras para descrever o quanto destruíram a história do menino Arthur. Por isso, tudo que eu vou dizer é que esta coisa existe. E agora, senhoras e senhores, indo para os animes de classe A, nós temos ele, aquele que está acabando nessa temporada, Dr. Stone. Me arrependo mortalmente de não ter assistido Dr. Stone depois da segunda temporada. Parece que tá tão legal, cara. Meu Deus do céu. E a criança lá, a cabeçuda que se tornou adulta, depois de tanto tempo estudando as poções do Senko pra trazer todo mundo de volta. E agora os caras querem ir pra lua pra fazer todo mundo deixar de ser pedra. Meu Deus do céu, cara, o arrependimento, tá ligado? Pena que eu não vou conseguir ver tudo de uma vez pra voltar agora no final, porque é muita coisa, mas se você está aí, veja, porque vai ser legal pra caramba. E bem, senhores, estamos na classe A, só temos coisa de categoria aqui, portanto vamos para o anime de romance mais bem feito da temporada, Kanan-sama wa Akuma de Choroi. Conta a história de Kanan, essa cramunhão bem aqui, que é filha do cramunhão que você sabe quem é, você sabe quem é, meu querido amigo, e que vai para uma escola para sugar a vida dos humanos. Aí um certo dia ela chama um moleque lá, né, pra comer a alma dele, só que o moleque entende o comer de maneira diferenciada, tá ligado? E aí no fim das contas ele pede ela em namoro, ela fica estranhamente estranha com isso. E sim, o moleque é extremamente atacante, muito, tá ligado? O moleque tá com todos os jogadores no ataque a todo momento. Como uma pessoa que já leu um pouco do mangá, eu posso dizer aqui, se você não gosta de ecchi, não veja esse anime. Mas se você não tem nenhum problema com isso, veja, porque vai ser engraçado pra caramba. Além de que esse protagonista tem tudo aquilo que a gente pediu pra Deus. Segunda temporada de Historia. Admito que gostei muito da primeira temporada de Historia, mas essa segunda só tem uma coisa que me faz pensar que pode ser meio ruinzinha. O diretor de Black Clover, que é quem fez tudo aquilo dali acontecer na primeira temporada, não tá mais aqui. Ele é só o diretor-chefe, ele só tá olhando pra ver se os caras não fazem merda. Mas a gente não tem tanta certeza se vai ficar ruim desse jeito, porque, senhoras e senhores, já mostra que os primeiros episódios vão ser pegando fogo de legal, tá ligado? Nossa, tá muito maneiro o trailer, muito mesmo. Você tá vendo aí, meu querido amigo? Você tá vendo? Tá bem legal isso. Petals of Reincarnation. Esse anime é a literal forma de descrever
o porquê que o anime às vezes está na classe A e não na classe S dos melhores animes da temporada. E nesse caso é simplesmente porque o estúdio não está indo tão bem das pernas quanto deveria. É o primeiro trabalho desse estúdio. Mas o diretor é bom, a trilha sonora é do cacete, o design tá muito maneiro e a história é uma coisa muito legal. O moleque não tem muito talento, aí ele vai lá atrás de uma mina que tem muito talento e descobre que ela tem muito talento, porque ela pega os talentos dos caras que são antecessores dela, que tinham talentos específicos. Enquanto eu pesquisava para fazer o vídeo, eu vi gente comentando que no mangá chega momentos em que aparece gente que é parente do Bigodinho e também Albert Einstein e também outras figuras históricas, tá ligado? Apesar de não ser um anime classe S, tem muitos motivos para você assistir isso daqui, pelo menos eu tenho. Akane Banashi. Irmão, tudo que falam desse anime é bom. Tudo que saiu de trailer é bom. Tudo que saiu de capa é bom. Tudo que eu vi de personagem é bom. Tudo que eu vi de design é bom. Esse anime é muito bom. A única coisa que separa a gente dele é entender ele em si. Porque a história é basicamente da Akane, que quer ser uma mina que faz Rakugo no Japão. E eu duvido que você saiba o que é isso. Porque mesmo pesquisando, eu ainda não sei. Tá na sua tela aí o que é que de acha Rakugo. E eu tenho certeza que você ainda não vai saber o que é isso. Portanto, eu digo, se você quiser insistir, entender, ver, que nem com qualquer outro anime que você não sabe de nada do que tá acontecendo porque é muito japonês pra gente entender, vai nessa, irmão. Se tu conseguir, você vai ter provavelmente uma história muito maneira. Mas, para os que não querem, eu não dou tanta fé assim, porque, de verdade, eu não sei se a gente consegue entender tão facilmente uma coisa tão japonesa desse jeito. Snowball Earth conta a história de um moleque que, junto da sua equipe e seus mechas, estavam tentando derrotar aliens que estavam tentando dominar a Terra. Só que, por consequência, no fim da luta, ele acaba sendo jogado pra longe e congelado criogenicamente no seu mechazão. 8 anos depois, ele cai na Terra. E lá ele vê que a Terra tá completamente congelada, tem monstros pra tudo quanto é lado, e agora ele tem que ajudar a humanidade de algum jeito que tá só o farrar. Além da história curiosa, pra quem gosta de mechas e também pra mundo pós-apocalíptico, também tem a questão de que esse anime é, na maioria do tempo, em 3D. E eu quero ver se você consegue me dizer em que momentos é em 3D e em que não é, porque tá muito bom esse 3D. Você quase nem percebe que é 3D, tá ligado? Muito bom isso. Mas, senhores, existem animes que não se classificam nem como classe S, classe A ou classe B. Eles só são alguma coisa que você não sabe dizer se é bom. Por isso, eu tô aqui com a minha classificação Y, que é de York, né, e tal, pra recomendar pra vocês os animes que eu sei que são bons, ou que eu tenho esperança que são bons, mas que é aquilo, você não precisa ver se não quiser. Começando com Isekai no Mirinouka 2, que é com certeza um dos melhores Isekais dessa temporada, batendo de frente com Re:Zero e Slime, que eu vou falar daqui a pouco. Um romance boiolinha que está tão bem feito por um estúdio tão ruim que é desconfiável, além do fato de que ele parece muito bom por todas as coisas que eu já ouvi falar por aí. Bookworm 4, simplesmente com Witch Studios como estúdio, senhoras e senhores. Esse momento é um momento para todos os fãs dessa história ficarem felizes, porque o que vocês receberam antes não era nem a ponta do Everest que vocês vão receber agora. Roaster Fighter, a merda de um anime onde um galo com superpoderes enfrenta monstros gigantes feitos pelas coisas ruins que tem na cabeça dos seres humanos. Ele lança raio pela boca, enquanto cacareja. Você é doido de não querer ver isso. Agents of the Four Seasons. Tem 4 humanos que literalmente representam as estações do ano. Se eles não fizerem acontecer as estações do ano, continua na mesma que estava antes, a de infinito. E isso é lindo, muito lindo. Eu não sei porque que eu não botei na classe S nem na classe A, tem alguma coisa que falta aqui, mas é certo que isso daqui é lindo. Se for tão bom quanto é lindo, tamo aqui com uma coisa maravilhosa. Marriage Toxin. Um assassino especializado em veneno acaba tendo que encontrar uma mulher para conseguir continuar o clã de assassinato dele. Aí no fim das contas, acaba que ele acaba encontrando a pilantra. Essa pilantra vai ajudar ele a encontrar alguma mina que consiga ficar com esse doido. E, meu Deus, tem muita mina nessa história. E vamos ser honestos aqui, que design, senhoras e senhores, que design. Posso não garantir que esse anime vai ser bom, mas eu garanto que todo mundo nessa história é bonito pra caramba. Meu Deus do céu. Mas sem mais delongas, senhoras e senhores, a nata da nata dessa temporada de abril. Os ranking S dessa temporada, já começando com ele, Re:Zero. Com os seus 19 episódios nessa 4ª temporada, a gente vai ter o ápice do que é Re:Zero, tá ligado? Com os spoilers que eu peguei vendo as rotas alternativas de Re:Zero, senhoras e senhores, só veja, vai ser muito maneiro, tá ligado?
revelações, momentos, coisas estranhas, coisas legais. Pô, de verdade, que temporada maneira é essa que vai ter de Re:Zero, hein? Nossa, eu só vou dizer uma coisa. Dos mesmos criadores de Quem é Rain, Quem é Subaru? Gyarus não deveriam ser tão legais com otakus desse jeito. Esse daqui é aquele bom e velho caso que a história é até legalzinha, mas a produção é tão interessantemente bem feita que traz o treco para um nível inacreditável, tá ligado? A história é só literalmente duas Gyarus conversando com um otaku aleatório sobre uns negocinhos por aí, tá ligado? Mas por algum motivo que eu não sei qual é, os caras botaram o empenho da vida em fazer isso, tá ligado? Tá lindo, lindo, meu Deus do céu, quem foi o doido que decidiu fazer isso tão bonito desse jeito? Designs inacreditáveis de bonitos mesmo à distância. Uns negócios assim, ó, que você olha e diz, ok, alguém queria muito fazer isso. Depois de um tempinho até considerável, temos de volta Dorohedoro 2. Admito que eu não tenho muito o que dizer, porque honestamente eu nunca vi isso, e eu não sei de muita coisa de Dorohedoro na verdade, mas uma coisa eu sei, isso é muito bom, muita gente gosta disso, e é lindo, 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 mesmo sendo 3D. Portanto, se você quer ver, tá aí meu querido amigo. E sim, eu considero isso ranking S, principalmente pelo que as pessoas falam, não necessariamente pelo que eu acho, porque eu não acho muita coisa não. Mais um que eu acho muita coisa, com certeza, é a quarta temporada de Tensei Shitara Slime Data-Ken, ou também conhecido como o Isekai do Slime. Meu Isekai preferido nessa temporada terá coisas que eu só tenho alegria no coração. Tem um filme aí que vai lançar nos cinemas brasileiros em algum momento, então daqui a pouco deve sair no streaming pra gente ver. Também tem essa quarta temporada, que vai ter 24, 25 episódios mais ou menos, e que pelos trailers parece que tá bem mais bem feito do que a terceira temporada. Não que a terceira temporada tenha sido mal feita, mas parece mais bonito, bem mais polido. Talvez seja por conta de que os caras estão fazendo em massa essa temporada, pra depois já fazer outra temporada, porque vão ser 60 episódios a partir desses 24 ou 26. E sobre alguns medos que você pode ter sobre essa quarta temporada, principalmente em relação à politicagem chata que teve na terceira temporada, que foi uma coisa que eu mesmo reclamei pra caramba, não se preocupe, amigo, vai ter também nessa temporada, vai ser menos, mas vai ter, tá ligado? E sim, depois de um certo tempo não vai ter mais tanto, porque vai ter outros focos na história, principalmente a partir do segundo arco, depois que passar o arco da Maria Bel, mas sim, vai ter, e você vai ter que aceitar. É oficial, as 72 horas passaram e Satoru Gojo está de volta, só que agora em outro anime, com outro nome e com outra voz. Eu lhes apresento Witch Hat Atelier. Basicamente, essa guria acaba lendo um livro que ela tem, assim, ela lê o livro toda hora, e ela quer ser uma bruxa, ela quer, com todo o coraçãozinho. Só que ela acaba vendo um cara usando magia, e acaba descobrindo que o livro que ela lê toda hora, que ela achava que era só um livrozinho mesmo, na verdade é um livro de magia que ensina como usar magia. Tentando fazer isso, ela acaba lascando com tudo, e aí agora o cara tem que ajudar ela a se tornar uma bruxa de verdade para poder compreender e ajudar melhor ela nesse conhecimento que ela adquiriu sem querer. Eu vou ser sincero com você, eu não preciso de muita coisa para dizer que esse anime é rank S. Provavelmente esse negócio aqui vai ser um dos animes mais famosos desse ano, e eu falo isso com toda a certeza do meu coração. Isso daqui vai ser famoso, não tem pra onde correr. É muito bom, é muito lindo, os personagens parecem muito legais. O cara ser igualzinho o Gojo é uma coisa, mas tudo que aparece na merda do trailer é tão incrivelmente incrível, e a trilha sonora que você não pode escutar porque senão eu me lasco, é tão incrível que é impossível isso não dar certo. É que nem Frieren, tá ligado? Quando lançou ninguém ligava pra Frieren, mas foi só lançar e sair aqueles episódios incrivelmente incrível, que aí fez o que fez, tá ligado? Class 1 of the Elite 4. Esse anime só está no ranking S porque eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas eu não ligo nem 2 centímetros para Ayano Koji e sua friosidade. Inclusive, se você gosta muito dessa coisa, fique feliz, porque com a troca de diretor, agora os designs estão bem mais simples, então provavelmente a animação pode melhorar, coisa que, meu Deus do céu, eu posso não ter visto isso, mas eu vi o quanto aquilo tava horrível, coisa triste aquilo dali, meu amigo. O povo de Bookworm e o seu povo pode ficar feliz, porque aqui milagres aconteceram. Aí ó, fã de One Punch Man, ainda tem salvação pra você. Yomi no Tsugai. A princípio parece um anime complexo e meio esquisito, onde o protagonista tem uma irmã que não é irmã dele, ele é um caçador, num mundo que parece mais medieval, assim, sem muita tecnologia. Aí de repente aparecem uns caras com pistola atirando nos outros. Depois de repente o cara tem que proteger a vila dele invocando uns negócios lá de umas estátuas. Aí depois a gente descobre que existem espíritos malucos nesse mundo. E tudo que eu falei pode parecer esquisito e meio estranho de verdade, né? Não parece que faz muito sentido, mas é tudo justificável a partir do momento que eu coloco dizendo que é da mesma autora de Fullmetal.
acabou. Aí você já sabe que você pode ver, sabe? Você já sabe que você vai ver isso, você sabe. Mai Master Iruma-kun 4ª temporada. E para fechar nossos Ranking S com muita alegria e satisfação, eu trago a vocês a 4ª temporada de Iruma-kun com seus 26, 24 episódios que vai ter mais ou menos. Ver o Irumachi de volta é uma alegria, principalmente sabendo que vão adaptar a Irumáfia. Sim, vai ter esse spin-off adaptado, acho que ano que vem, tá ligado? Negócio maluco isso aí. Mas falando da 4ª temporada, ela parece que vai estar no mesmo nível das outras. Tudo normal, tá ligado? Tudo legal. Pode ver, tá liberado. Eu deixo, tá ligado? É bom, é Ranking S. É Ranking S, eu garanto. Você pode não acreditar, mas é. E confia em mim, tudo isso vai ser maneiro, porque essa próxima temporada vai estar realmente recheada de muita coisa boa. Portanto, fique com o meu vídeo de Jujutsu Kaisen módulo falando sobre aquele final. Aquele final controverso e difícil de saber o que foi que aconteceu.